Bom, gente, esse tema a gente precisa escolher, eu pelo menos uso esse critério, né? Aqueles assuntos que eu preciso aprender e desenvolver, né? E o pensamento me chamou muita atenção. Nós temos, do ponto de vista científico, né, várias formas de explicar o pensamento, como que ele funciona, né? Geralmente eles definem, a gente faz uma leitura do ambiente externo, né? Do ambiente interno também, o que a gente sente, o que a gente está vivenciando. Em função disso, surgem às vezes problemas, né? A gente vai na nossa consciência, buscar na nossa consciência uma forma de solucionar esses problemas e a gente usa uma memória de longo prazo, né, que é a nossa inconsciência, né, para poder trazer isso para a nossa consciência e a gente tentar resolver os problemas, né? A ciência usa esse tipo de pensamento, essa definição do pensamento para solução de problemas, né? E temos inúmeros outros, mas o foco aqui é a gente tratar qual que é a força, qual que é o poder do pensamento do ponto de vista espírita, né? Inúmeras obras tratam do assunto, mas eu vou focar hoje no Livro dos Espíritos, que no capítulo 9, né, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal e a faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né? E aí tem várias contribuições da espiritualidade. Joana de Ângeles afirma que tudo é pensamento. Outros autores afirmam que pensamento é vida, né? E o nosso pensamento é a única hora, o único momento que a gente tem liberdade plena, né? Ninguém, ele não existe uma limitação, seja social, né? No meu pensamento, eu posso, ele voa para onde eu quiser ir, né? Isso é muito bom e também é muito ruim, tá? Porque dependendo da forma como eu for usar, né, a espiritualidade nos afirma que o pensamento ele pode construir, como também pode destruir. Isso vai depender da nossa vontade. Então, nós temos o pensamento e temos a nossa vontade, né? O pensamento e a vontade são para o espírito, Emmanuel que disse isso, o que as mãos são para o homem, né? Olha, então, quando estamos desencarnados, continuamos, né, vibrando esses pensamentos e tendo vontades. Isso equivale às mãos aqui. Então, a gente vai as mãos do espírito encarnado. Então, a gente pode realmente construir ou destruir algo, seja no plano, independente do plano, né? No livro dos Espíritos, a pergunta 456 é feita assim: veem os Espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Bom, então a espiritualidade do lado de lá, bem como Deus, né? E podem ver os nossos pensamentos. Então não adianta eu querer mascará-los, eles são plasmados, né? Todo pensamento que eu tenho, ele é plasmado como se fosse uma pintura ou uma fotografia, e ali a minha vontade está exposta, e o meu desejo, os meus ensejos, e aí eu vou atrair ou vou me sintonizar com pessoas que desejam o mesmo que eu, né? O pensar, então, nos conecta, né? Pode nos conectar a pessoas, a lugares, a ambientes e a energias, já que
ele é uma forma de energia, né? Essa energia, então eu posso emanar ela de mim, né? Eu vou me contaminar com ela, sendo boa ou sendo inferior, de vibração inferior, eu vou me contaminar com ela, né? Essa sintonia, ela nos rege, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual, né? Nós temos pessoas que a gente se sente melhor do que outras quando estão perto de nós, né? Haja vista essa energia de pensamentos, pois, como a gente bem sabe, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa com a gente, mas o pensamento dela é outro totalmente do que sai da boca. E isso gera uma energia na pessoa que a gente sente. Os mais sensitivos, né? Vai sentir essa energia se ela sintoniza ou não com a nossa. A questão 457, né? Que podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Já que, então, tudo é conhecido, tudo é plasmado e vira energia, né? Então, nada mais justo, então, a gente entender. Olha, então eles vão ver até os meus piores, os mais secretos, né? Espiritualidade responde que muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E eles ainda acrescentam: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder da mesma forma da pessoa depois de morta, né? A pergunta que é feita e a espiritualidade responde: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Na 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influi ao tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha que interessante, né? Então, eles podem ver os nossos pensamentos mais secretos, que nós temos vários durante o dia. A ciência fala em 36 mil pensamentos diários que uma pessoa normal tem, né? Então, realmente, em condição normal, no desenvolver de nossas atividades, nós geramos, né, essa leitura de ambiente, nos faz gerar vários pensamentos, né? Às vezes bons, outros que a gente até se envergonha, né? Mas faz parte do nosso processo evolutivo. O ideal é que a gente nos conheça, né? Para que a gente possa, com o passar do tempo, dominar a nossa vontade e, consequentemente, os nossos pensamentos. Na pergunta 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta deles é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza de que vos vedes, é que tendes vós duas ideias a se combaterem. Bom, nós temos pensamentos natos do nosso espírito, nós temos sugestões do nosso anjo guardião, sugestões de obsessores, dos nossos inimigos de outrora, né? E essas vontades, né? Essas sugestões, elas vão aparecer no nosso intelecto, né? E a gente vai ficar nessa dualidade, né? Faço ou não faço, né? Às vezes o meu pensamento é contrário, ele muda. Eu tinha decidido fazer e agora já estou pensando em não fazer, né? Como que isso funciona? Responsabilidade de quem, né? Será que tudo é intuição da espiritualidade? Ou será que tudo é meu? Ou que né, qual a participação minha?
e da espiritualidade sobre as minhas vontades e decisões, né? Na pergunta 461, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Aí a espiritualidade nos afirma que quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são o que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, aquele primeiro pensamento que vem, aquela primeira vontade, geralmente é nosso, seja do nosso instinto natural, né, da nossa natureza. Então, aquele primeiro ímpeto que vem é nosso. Aí, digamos que mesmo veio esse primeiro ímpeto, essa primeira vontade, mas aí no meio do caminho começa a aparecer mas se eu fizer diferente, né? Aí acreditamos que é nesse momento que o nosso anjo protetor, nosso anjo de guarda, ou os espíritos benfeitores que nos são simpatizantes, que nos sopram ao ouvido alguma outra solução, uma forma diferente de enxergar aquilo, né? A gente deve estar atento a esse tipo de intuição, né? A espiritualidade ainda fala na questão 461, muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, não a fazendo, obra o homem com mais liberdade, já que se a gente tivesse, né, essa distinção tão clara assim, essa do primeiro ímpeto é mesmo uma sugestão que o próprio Livro dos Espíritos nos dá. Porém, se a gente tivesse essa certeza, já imaginou o nosso livre-arbítrio ia ficar tolhido, você ia falar, nesse primeiro momento, deixa eu ver o que a espiritualidade me fala, né? Então, aí a gente ia abrir mão da direção da nossa vida e a gente não ia aprender, inclusive com os nossos erros. E aí eles nos falam que não é necessário a gente saber essa diferença, né, de o quão estão sendo intuídos ou não. Que fala que se a gente se decide pelo bem, né, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade, né? Então, nós temos um fato que é questionado aí nessa literatura, no capítulo 9, se a gente é mal mesmo se existe pessoas que são más de natureza, né? Que estão no seu processo reencarnatório praticar o mal, né? E a espiritualidade fala que ninguém, o nosso caminho é sempre chegar a Deus, né? Nós nascemos bons e esse é o nosso destino final, né? Na questão 463, diz que comumente ser bom o primeiro impulso é exato? Aí ele responde, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, né? Eles voltam a confirmar que, às vezes, a gente fica nessa dúvida quando estamos em algum momento de angústia que precisamos tomar alguma decisão, né? Como agir, o que fazer, e as intuições que eu recebo são boas ou más, é de uma fonte confiável ou não. E a espiritualidade sempre nos fala, olha, se as consequências dessa ação serão boas, vai gerar o bem, então, com certeza pode executar, né? Do contrário, não, aí se suas ações vão gerar o mal a alguém, então é melhor repensar antes. Na questão 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir, né? Então, a intuição, como eu disse, pode ser nossa, ou sob influência, ou ainda os dois, um pouquinho de cada coisa. A gente tem que verificar se a consequência dessa intuição, né? Ou a consequência dessa ação, né? Já que
através desse pensamento, atraímos energias. Então, quanto mais vibrarmos no bem, né? Quanto mais vincularmos a nossa energia a frequências elevadas, melhor vai ser esse canal de comunicação, melhor será as nossas intuições que nós vamos receber. Então, o orai e vigiai sempre coube, né? Sempre caberá na nossa vida diária, pois o vigiar é fundamental, né? Pois a gente precisa realmente ficar vigilante com a qualidade dos nossos pensamentos, pois eles podem, como foi dito antes, construir ou destruir, né? Eu quando envolvo um, um pensamento, quando eu envolvo uma pessoa através do meu pensamento, né, eu posso me conectar a essa pessoa, né, e como eu tinha dito anteriormente, digamos que eu necessito, primeiramente eu vou ser contaminado com essa energia. Então, se eu tiver como alguma mágoa, algum rancor e desejo realmente o mal àquela pessoa. Então, primeiramente, antes dessa conexão, né, acontecer, no meu pensamento chegar até aquela pessoa, eu vou estar já envolto dessa maldade que eu estou desejando para ele. Então, o primeiro prejudicado será eu, né? Os espíritos nos sugerem sobre essa vinculação e desvinculação mental, né? Ao longo de nossas vidas com os nossos familiares, ocorre essa vinculação mental. Após o desencarne deles, a gente vai naturalmente fazendo essa desvinculação mental. E essa desvinculação é muito mais difícil, né? Às vezes nós temos o sentimento, ele, até às vezes com pessoas que saem da nossa vida, o sentimento é desfeito, mas o pensamento, ele ainda se conecta com aquela pessoa, né? Mesmo ela desencarnada ou encarnada, mas que saiu de nossas vidas. Então, essa desvinculação, ela é bem mais difícil. E a vinculação, ela vai sempre ocorrer de acordo com os nossos afins, né? Ou de acordo com o nosso plano reencarnatório. Chico fala, né, que tudo que sai de nós, ele sai em forma de energia, né? E volta, né? Ele volta em forma de energia porque nós vamos estar envoltos, né? Nessa energia, e, consequentemente, há uma troca, né, de energia minha com as pessoas que eu emito o pensamento, né? O mesmo acontece com o bem. Nós seremos o primeiro beneficiado quando geramos pensamentos bondosos. Nós vamos ver que, e temos relatos disso, né, que através do pensamento nós podemos curar alguém, né? A melhor forma é a oração, né? Quando oramos, nós emitimos bons pensamentos em relação e bons fluidos em relação a uma pessoa que está né, que é o objeto da nossa oração. Já que a gente plasma os nossos pensamentos e as nossas vontades ficam nítidas, os nossos obsessores eles nos encontram, né? Eles olham ali até relatos de sessões mediúnicas onde os obsessores acharam um espírito que procuravam há muito tempo, mas que ele mudou, ele reencarnou no corpo de uma mulher. Ele sempre estava encarnando em corpo de homem e ele reencarnou num corpo de uma mulher para ver se conseguia se desvencilhar desses obsessores, mas eles encontraram ele justamente pelo as ideias, pelo pensamento plasmado dele, né? Não tem como a gente se esconder. Então, como que a gente pode se desvincular dos nossos obsessores, ou como a gente pode, então, mudar a nossa prática de pensar, né?
E a espiritualidade nos sugere que nós tomemos a nossa atitude de mudança, de melhora. No plano espiritual, os nossos obsessores têm mais dificuldade, pois eles ainda se comprazem, além de se comprazerem no mal, né, tem os débitos, né, os males que nós geramos a eles, que eles ainda querem liquidar esses débitos, e eles sentem inveja, né, de nós estarmos encarnados, eles não, de podermos desfrutar de alguns vícios e prazeres que eles não. Isso tudo nos faz manter essa conexão com eles. Então, cabe a nós, né, através de nossas atitudes, querermos melhorar. Não é fácil, ninguém falou que ia ser, né, mas talvez seja essa a graça, né, da nossa vida. Eu já falei outras vezes, né, nossa vida é um eterno solucionar de problemas e a graça está nisso mesmo. Nós vamos solucionar um problema hoje, amanhã virá um outro maior ou menor, né? Teremos sempre balanceando momentos de alegria com momentos de, às vezes, decepções e infelicidades, e essa gangorra é que nos faz termos essa sensação, primeiro, que dias melhores virão, que nada é eterno, tudo passa, e de que não devemos desistir, né? Devemos sempre nos apoiar, né, nessa ideia de que a gente está aqui para melhorar, e que devemos melhorar entre o intervalo entre o berço e o caixão, né? Nós temos muito tempo para poder melhorar. Devemos chegar lá melhor do que entramos aqui. Essa conexão que nós temos com os nossos obsessores dificulta, o exemplo é, às vezes, parar de fumar, deixar um vício qualquer, né? Os nossos obsessores, eles vão perder uma fonte. E com isso, eles vão dificultar realmente. Da mesma forma que dificulta o nosso aprendizado também, né? Eles não vão querer a nossa evolução. Toda vez, até nós encarnados, quando nós queremos que os afins se juntem a nós, né? Quando, digamos, eu torço para um determinado time A e eu encontro alguém, eu desejo que aquela pessoa torça também para aquele time A, que aí eu vou me sentir incluído e ele também. Do lado da espiritualidade, do lado de lá, os nossos obsessores também. Quando eles nos veem a nossa tela mental, né, a nossa fotografia plasmada dos nossos pensamentos, eles querem que a gente se una a eles e ali se sinta incluídos no grupo. E não vão deixar facilmente que a pessoa se desvincule, se desvencilhe desse grupo, né? Daí a nossa força de vontade tem que ser maior ainda. Vai haver momentos quando eu falo porque eu fui fumante quando jovem e parei. É muito difícil realmente, porque você vai passar meses tentando e a sua vontade vai diminuindo, mas muito demoradamente, né? Você quer deitar e acordar já sem vício, porém o seu corpo foi diariamente durante anos, né, recebendo aquela quantidade de química, e é natural que ele queira também, e os nossos amigos do lado de lá também, que possuíam o mesmo vício, eles também estavam afim de receber essa carga diária de nicotina. Né? Voltando ao capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Né? E aí a resposta é: para que sofrais como eles sofrem. E aí a pergunta de novo: e isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Mais uma pergunta, né? Nesse mesmo tema: de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E a resposta é: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, olha, tem
a sensação da parte deles de pertencimento, né? Olha, não, eu tenho inveja por você, né? Por haver pessoas felizes, não pode. Eu estou aqui no sofrimento, eu quero que todos sofram também, né? E infelizmente é onde a espiritualidade nos chama a atenção que para eles saírem, às vezes eles são até mais evoluídos do que nós, né? Mas consequentemente nós temos mais recursos de quebrar esse vínculo do que eles nos abandonarem, né? Eles vão nos abandonar quando nós mudarmos a nossa sintonia com eles. Mudando os nossos pensamentos e nossas ações no bem, nós vamos mudar essa tela que é plasmada através dos nossos pensamentos, e com isso eles não vão se identificar mais, né? Pode ser que eles nos abandonem, né? Vão procurar uma outra fonte ou uma outra fotografia que se encaixe no sentimento de pertencimento deles, ou eles podem até nos aguardar por alguns anos, décadas, séculos, né? Pode ser que a gente volte a cair, a gente volta a plasmar aquela fotografia que ele se identifica e eles voltam a nos perseguir novamente, né? Bom, esse tipo de energia, quando a gente já que plasmamos, e é uma energia, né, digamos que a gente, com frequência, estamos plasmando pensamentos de ordem inferior. Isso, de forma sistemática, né, vai mudar a nossa energia e o nosso campo vai caindo, a nossa frequência vai caindo, né? E não tem como não associar as enfermidades do corpo físico, né? E o espiritismo, alguns autores afirmam que toda enfermidade tem uma energia, né? As doenças mais graves têm energias mais profundas, mais densas e mais misturadas, né? E é possível que quando adoecemos, provavelmente nossa alma já estava doente, né? O nosso psiquismo já alimentava essa enfermidade através desse padrão de pensamentos. Às vezes, mesmo sendo um resgate, né, a gente já trazia a matriz daquele momento e daquela doença. Então, vale lembrar, né, da frase antiga lá, que é mente sã e corpo são, né? Nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, que, consequentemente, o nosso corpo ele vai agradecer mais, né? Quantas doenças eles ainda vão descobrir, né? Que estão ligadas a esse padrão, né? De vibração. E tem mais uma situação, né? Que eles falam de cura, a espiritualidade, alguns autores chamam de cura real, que às vezes curamos o corpo, mas a alma ainda continua doente, né? Então essa cura do corpo ela vai ser temporária, e a cura real é quando conseguimos curar o corpo e a alma, e aí realmente haverá uma transformação, né? Eu ouvi outro dia que nós estamos vivendo mal, né? A sociedade ultimamente está muito adoecida, né? Em função do uso ruim do pensamento, né? Com isso, nós estamos adquirindo mais doenças que às vezes nem estavam no nosso processo reencarnatório, né? Então, ao invés de melhorar, nós estamos encarnando, ao invés de melhorar, nós estamos piorando o nosso quadro. E, ultimamente, como nós temos esse acesso à informação, hoje é tudo muito rápido, né? Na velocidade da internet, nós ficamos sabendo de uma tragédia ou de uma notícia boa em questão de minutos. Com isso, isso influencia também na nossa forma de pensar. A todo momento, nós somos bombardeados com informações. Infelizmente, como o bem é muito tímido e o mal é espalhafatoso, as notícias más correm, né, com uma rapidez, com uma ligeireza. E a todo momento nós recebemos isso e nós estamos plasmando em nosso pensamento essas situações, os medos, né? E
a gente esquece, às vezes, ou deixa de se conectar a notícias boas, a bons pensamentos, né? Isso vai quebrando e dificultando ainda mais. Estão associando esse tipo de coisa a esse excesso de doenças que, que nós estamos vivenciando, né? A humanidade anda realmente com uma oferta muito grande de farmácias e hospitais, medicina muito evoluída, mas ainda as doenças do sistema nervoso, principalmente, né? Há quem diga que as enfermidades no sistema nervoso ainda é, vai aumentar, né? Pois ele tem partes que não são conhecidas ainda pela medicina e que provavelmente, dado aos nossos comportamentos atuais, essas doenças vão aumentar de forma mais severa, né, em gravidade, e que, infelizmente, nós vamos padecer se a gente não conseguir mudar, não conseguir quebrar esse ciclo. Né? Então, nós podemos, né, mudar, como eu disse, a nossa vida. O que nasce, o Chico falava, né? O que influencia as nossas vidas nasce de nós mesmos, seja pelo sentimento que lançamos ao outro, né? Às vezes pode nos aprisionar, ou na nossa mente. A nossa mente ela trabalha diuturnamente sobre a nossa saúde, né? No caso do adoecimento do corpo. Tem um livro que chama O Corpo Fala, é muito bacana. Não é espírita, eu já comentei dele aqui, científico, depois eu vou mostrar a capa que eu esqueci, né? E o autor lá, eu já comentei isso aqui, ele faz essa associação, né? Que a pessoa que tem problema de visão é porque tem dificuldade de enxergar a realidade, né? Problemas nos joelhos, na audição, são pessoas que não são muito obedientes, não gostam de obedecer, e assim vai. E o cara associou as doenças do corpo físico a comportamentos que nós temos, né? De pele, é que a pessoa tem dificuldade em ter contato com outras pessoas, na coluna, falta de humildade, nos joelhos também, falta de se dobrar diante das situações. Enfim, a gente tem que ter essa consciência do poder do pensamento sobre a nossa saúde. E que nós é que somos o gerador, né? Esse gerador desses pensamentos. E com isso nós podemos mudar a trajetória, a nossa trajetória aqui. Vigiando, orando, mas para frente aqui a gente vê mais outras opções que temos. Né? Nós temos esses caminhos, os caminhos mentais, né, que nós podemos triar, né, eles podem criar buracos nessa nossa energia, que aí é esses buracos que os obsessores vão, né, se afinizar, né, pela nossa luta, e aí a gente, nesses buracos que eles vão entrar, e infelizmente a gente, se não tiver uma convicção sólida, eu acredito que assim, a ida ao centro ou qualquer outra religião é uma forma da gente fechar esses buracos, né? E da gente mudar, quebrar o padrão vibracional de pensamentos às vezes não tão ruins, ou perdão, não tão bons, né? Quando nós sistematicamente buscamos formas de se conectar com Deus, nós quebramos tapamos esses buracos que os nossos obsessores se aproveitam para nos acessar. Né? E toda vez que a gente, nesses buracos, né, a gente pensa que não há saída, que não tem esperança, toda vez que nós desanimamos, momentos de ânimos é humano. Né? O Chico até falava, olha, hoje eu vou cair, mas hoje eu vou me levantar. Então, essa queda vibracional reduz esse tônus mental, né? De tal maneira que algumas pessoas só enxergam a morte como a única saída. Dentre tantas portas, é só aquela que ela enxerga. Então, devemos atrair, buscar atrair mesmo formas, né, de elevar o nosso pensamento. Seja pela arte, é uma forma que eu descobri, né?
mas cada um tem uma forma, devemos descobrir uma forma de encontrar Deus, seja no sol, seja na natureza, né? Eu acho que ele está presente muito na natureza. Tanto é que Jesus usava, todos os exemplos de Jesus, ele usava muito a natureza. Então, devemos nos conectar com Deus diariamente, né? Com isso, nós vamos, com certeza, mudar o nosso padrão mental de vibração, né? Ah, aí, em oposto a essa queda de vibração, né, nós temos o contrário. Os nossos atos, né, de amor em direção ao outro nos torna diferente, nos torna melhores, né, e melhora a nossa maneira de pensar e viver a vida, né? O André Luiz, ele falava que a gente prepara um acontecimento pensando em torno dele. Então, olha que bacana. Nós, às vezes, mentalizamos tanto algo, né, que a gente vai preparando. Às vezes, infelizmente, a gente buscamos alguma coisa achando que será a nossa felicidade, e não é. Buscamos de uma forma errada, né? Às vezes, buscando através do orgulho, da vaidade. Então, desejamos algo muito, muito mesmo. E conseguimos. Depois que a gente consegue, vai ver, aí começa um outro tormento, aí vai falar, nossa, não era bem isso que eu queria. Então, devemos também realmente buscar os nossos desejos, né? Os nossos objetivos de vida. Qual que é a nossa intenção? Qual que é o objetivo final daquilo? Se tiver linkado ao orgulho e à vaidade, provavelmente a gente vai se decepcionar em algum momento. Então, devemos realmente pensar muito bem no que a gente deseja, né? E Jesus disse, aonde tiver seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, devemos realmente ter essa convicção de buscar coisas boas para nós, né? Pois ali estará a nossa felicidade. Nossa felicidade depende das nossas escolhas. Então, nada mais justo do que a gente, toda vez que tiver que fazer uma escolha, a gente alinhar ela ao que Jesus faria, né? Quais são as consequências desse ato meu? Na questão 467 do Livro dos Espíritos, tá? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Aí a resposta dos espíritos é pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelo seu desejo os chamam, ou aos que pelos pensamentos os atraem. Então, às vezes, até os chamamos, os nossos obsessores, né? Eles tentam se desvencilhar de nós, mas a gente os atrai, né? E esse desejo, então, de mudar a nossa vida, né? A gente precisa realmente mentalizar quais são as nossas dificuldades, né? Onde eu preciso melhorar, se conhecer, colocar limites em situações que nos aflijam, né? Não postergar a reconciliação com quem nos rodeia hoje, né? A gente deve encarar essas nossas dificuldades, se conhecendo, nós vamos conhecer nossas fraquezas. E às vezes já fizemos tantas encarnações, né? Fugir da nossa encarar os nossos medos, né? E fugir dessas nossas responsabilidades que a gente tem com os nossos, às vezes os nossos adversários do passado, hoje estão em nossa casa, na forma de nossos pais, mães, esposas, né? Maridos, filhos, em mente que hoje é querido. Então, essa oportunidade que a gente está tendo, ela deve ser abraçada e a gente deve encarar e não fugir, né, desses nossos medos e da nossa responsabilidade. Na questão 468, renunciam às suas tentativas ao espírito cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta é: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo.
Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocar é o rato, né? É a mudança que eu comentei anteriormente, que ela deve ser de forma sólida. Devemos realmente abandonar o caminho que a gente estava seguindo e resolver seguir um outro caminho para chegar num lugar diferente, né? Nossos obsessores vão nos achar se a gente não conseguir trilhar um caminho novo, né? Na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta é praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões, né? Então, a nossa vontade tem que direcionar o nosso pensamento. Como foi dito na primeira linha da resposta, praticando o bem e pondo Deus toda a vossa confiança. Através da oração, né, a gente pode fazer isso diariamente, através do trabalho, né? O trabalho é a oração em prática. Jerônimo Mendonça falava que oração é orar em ação, né? Quando nos fazemos bem, nós recebemos o bem. Se uma pessoa pensar em nós com amor, né, nós já estamos salvos, né? Já que o pensamento pode gerar cura. Já imaginou nós passarmos a vida fazendo bem como foi o Chico? A quantidade de bem que ele recebeu, né? Não que seja ele tenha feito de forma intencional, né? Mas a quantidade de amor que ele recebe até hoje, né? E ainda a espiritualidade na questão 471 nos chama a atenção quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E os espíritos respondem, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente estais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então, mais uma reflexão que a gente tem que fazer, quais os nossos pensamentos a gente gera no decorrer do dia, que vai influenciar também na nossa noite, né? A gente deitar, né, ao dormir com alguém preso na garganta, né? Alguma coisa que a gente, uma contrariedade que passou no longo do dia, provavelmente, durante o nosso sono, a gente vai reviver aquela situação e vai continuar envolto naquela energia, né? Questão 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem também criá-las, né? Eles podem, a resposta é, aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos de mau grado vosso para aquilo que cobiçais, né? Então, eles podem direcionar a gente a tomar determinado caminho, né, para que ali a gente caia em erro. Então, a gente deve ter atenção às nossas tentações, né, às nossas más intenções, né? E, para finalizar aqui, nós somos herdeiros do caminho do bem, né? Então, nós podemos criar, como foi visto aqui, nós podemos criar o nosso céu e o nosso umbral aqui mesmo, o nosso inferno, através dos nossos pensamentos e das nossas ações, né? Educar e se educar, educar é repetir 1000 vezes até o aprendizado, né? Os nossos pensamentos geram ideias, vontades, né? Essas ideias, essas vontades geram ação e as ações de forma repetida geram hábitos, né? Então, que tal a gente criar o hábito de se conectar com Deus, né? Da gente dirigir os nossos pensamentos a Ele, se conectar a Ele, né? Que a gente possa fortalecer a nossa fé em transformar a nossa vida e, consequentemente, o mundo em nossa volta, né? Às vezes a gente vê pessoas com a qualidade de Deus, né,
não são ele, mas são as qualidades dele. Então, uma das formas que a gente pode usar para se conectar é lembrar. Primeiro, toda vez que a gente lembra de Deus, a gente diminui a distância entre nós e ele. Com isso, melhora, aumenta a nossa conexão, né? E quando a gente lembra e mentaliza as qualidades de Deus, né? Esse exercício liberta a gente dos vícios da nossa consciência, né? Do corpo e da alma, né? Através da nossa mente, então, vai haver essa conexão, é a conexão que há, né, dos médiums com os espíritos, né? E por isso que há essa necessidade do médium estar sempre equilibrado através do estudo, através da conexão, né, com a bondade e com Deus, é que consegue haver essa comunicação com os bons espíritos ou com a espiritualidade, os que buscam ajuda do lado de cá, né, que a gente pode através dos tratamentos que ocorrem na casa, dentre outros. E para finalizar, eu queria falar uma mensagem de Jesus, né? Que ele disse: eu e o Pai somos um, né? Jesus nos mostra que um dia nós vamos pensar como Deus, né? E aí seremos um só, ok? Muito boa noite a todos. Eu agradeço demais a oportunidade. Espero ter contribuído. Eu aprendi demais. E assim, vou buscar mesmo, o intuito era compartilhar esse estudo, né? E buscar mesmo essa melhora do padrão de pensamentos, né? É só isso que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade mais uma vez na casa. Muito obrigada, Dodô. Oh, e para não tomar mais seu tempo, gostaríamos de pedir que você fizesse a oração de encerramento, se você puder, por favor. claro, claro. Sim. Vamos imaginar que Deus está cobrindo o nosso planeta Terra de bênçãos. Ele está nos dando somente o necessário para que a gente se desenvolva como criaturas, né? Nós somos fruto do pensamento de Deus. Ele nos pensou antes de nos criar. Então, que com isso a gente tenha essa certeza de que podemos nos conectar com Ele, de que podemos receber sempre, sempre o amparo, o conforto, e que Ele sempre está disposto a nos dar a paciência, a resignação e a força para a gente vencer os nossos obstáculos e conseguir caminhar, trilhar o nosso caminho aqui no bem. Que a gente possa, dioturnamente, lembrar disso, lembrar da dádiva que é uma reencarnação. Quantos irmãos desejam estar no nosso lugar? E nós fomos abençoados, né, com esse presente de poder estar aqui, usar o nosso intelecto para poder discernir o bem e o mal e podermos fazer o nosso futuro diferente. Pedimos em favor dos irmãos que estão acamados, que estão passando por essa fase, as famílias que perderam entes queridos em função dessa pandemia, que Deus e a espiritualidade maior possa reforçar a fé nessas famílias, nessas pessoas, que dias melhores virão, que todo mal é passageiro e que a nossa finalidade é o amor e o bem. Que assim seja.